Olá, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre fake news, que é um assunto bem atual, e o sistema educacional. Bom, já sabemos a quantidade de falhas que existem, né, no nosso sistema educacional e o quanto essas falhas na educação influenciam no ser como um todo, né, no ser cidadão. Então, considerando que algumas pessoas conseguem perceber essa brecha no sistema educacional e percebem que as pessoas acreditam em tudo que vem, começam a manipular as informações. Daí surgem as fake news. Quando falamos de fake news, automaticamente nossa mente remete a mentiras. Porém, eu quero te dizer que não é necessariamente assim. Fake news não são mentiras, porém, podemos considerar como pseudo-verdades. O que são essas pseudo-verdades? Bom, eu pego um vídeo que foi gravado em um contexto, eu pego um texto que foi gravado em outro, que foi escrito com fundamento sobre esse vídeo e vou unir as duas coisas para criar uma pseudo-verdade na cabeça das pessoas. Tá, ok, até aí tudo bem, né? Qual é o problema dessas pseudo-verdades? Nós, população, pessoas que compõem uma comunidade, um estado, um país, é que formam, né, o grupo específico daquela, no caso do país, daquela nação. Então, a população do Brasil é que forma a nação. À medida em que as fake news vão alcançando e questionando as nossas verdades ou aproximando das nossas verdades, eu começo a acreditar que é aquele caminho que eu tenho que seguir. Ok. Então, o problema ele está quando o povo começa a ficar contra o povo. Quando a própria população não sabe o limite entre o que é encontrado nas mídias sociais e o que de fato é uma ciência, uma verdade, e não uma pseudo-verdade. Isso tem me preocupado bastante, inclusive, correntes de WhatsApp, informações aquelas que a gente recebe no grupo da família. Essas mensagens, elas precisam ser buscadas com finalidade. E aí as pessoas vão buscar a finalidade dessas mensagens e encontram outras diversas e muito mais aleatórias. Então, além de saber que não podemos compartilhar qualquer coisa que recebemos pelas redes sociais, é interessante saber onde pesquisar e como pesquisar, porque a nossa fonte de busca é que vai fazer toda a diferença em interromper ou dar continuidade às pseudo-verdades. Então, essas pseudo-verdades, elas são lançadas para nossa rede social exatamente com o objetivo de trazer um questionamento, de tornar aquela informação que eu tinha previamente questionável. Ah, eu sabia disso, mas agora isso veio. Então, será que é verdade aquilo que eu acreditava ou será que essa nova informação é verdade? E aí, isso tem causado um discurso de ódio muito grande nas pessoas. Então, esse discurso de ódio é o que me preocupa, porque eu falo bastante de como o nosso cérebro se desenvolve, da formação, do processo de embriogênese, do desenvolvimento cerebral, do sistema nervoso central como um todo. E aí, eu lido com essa realidade extremamente emocional, esse discurso de ódio pairando sobre a nossa sociedade. Isso é um tanto quanto complicado, tanto por afastar a nação, separar a nação dela mesma, quanto a nível individual. O meu cérebro, ele precisa ter ativações, ele precisa gerar neuroplasticidade, entrar em contato uma região com outra, para que essas ativações sejam mais eficazes para o meu comportamento. Porém, quando eu modulo, né, isso é uma forma de modular o meu cérebro, quando eu modulo o meu cérebro a agir de maneira extremamente emocional, é como se eu estivesse recrutando menos áreas desse cérebro. É como se eu estivesse impedindo o meu cérebro de ser mais, de ir até onde ele pode. Então, já temos aí 3 problemas graves.
O problema da educação, que ok, se fosse um problema da educação tradicional, do não investimento da educação, da falta de credibilidade para o sistema educacional, isso é uma coisa que a gente resolve. O problema maior é quando essas pseudo-verdades chegam no ser humano, que aí geram um processo adoecedor a nível individual e coletivo. Individual, como eu acabei de explicar, recruta menos células nervosas do nosso cérebro, então acabamos impedindo que o cérebro tenha tantas possibilidades e tantas ativações. E a outra é um espelhamento no meu social. Se eu acredito nessas pseudo-verdades, automaticamente eu tenho a tendência a ser manipulada pelo caminho que esse fluxo segue. Então, o objetivo desse blog é a gente questionar as informações que são chegadas, certo? Através do meio digital ou físico. Ah, um amigo contou. Ok, amigo, me manda a informação completa que eu vou procurar um artigo científico, que eu vou procurar uma revista confiável, até porque a gente precisa ver o quanto os meios de comunicação eles são de interesse. Determinada emissora passa a informação que ela deseja que a gente acesse. E isso acontece ao longo da vida inteira. Então, vamos utilizar nosso cérebro, vamos fazer essa neuroplasticidade acontecer, diminuir a ação das fake news, dessas pseudo-verdades e, de repente, gerar uma transformação individual, né? Um pico de neuroplasticidade ou vários picos de neuroplasticidade para manter isso constante e também gerar uma transformação a nível coletivo.